Eu queria saber se você entende que a percepção desses três conceitos, livre-arbítrio, liberdade e natureza humana, ajudam a compreender melhor a realidade contemporânea do século XXI. Sim, essa realidade, à medida que eu sei escolher entre o bem e o mal, à medida que eu sei usar bem esse livre-arbítrio e tomo a responsabilidade, que é outro conceito também muito precioso do filósofo, a responsabilidade pelas decisões, e aí, qual é o teor dele revolucionário? Que ele diz que livre é aquele homem que consegue ser autêntico e liberto das influências de toda a sorte. Então, ele tem o tempo de maturação para, quando chegar o momento de decidir, assumir integralmente, seja uma boa decisão, seja uma má decisão, pelo exercício do livre-arbítrio que ele tomou. E eu acho que a sociedade contemporânea, esse mundo contemporâneo, o século XXI, né, esse novo milênio que começa, ele exige muito essa consciência de responsabilidade de livre-arbítrio, até para entender a dinâmica da natureza humana, que é muito acelerada, e as tecnologias, né, ainda ajudam ainda mais a essa velocidade. Ok. Gisele, eu gostaria que você retomasse o conceito de livre-arbítrio e comentasse se é uma questão de se estamos falando de vontade não constrangida. Para o Nietzsche, você tem livre-arbítrio quando você pode escolher o que é bem, o que é bom e o que é mal. E o exercício do livre-arbítrio está relacionado com a vontade. Se eu não sei identificar em mim a minha vontade, os meus desejos e as minhas necessidades, eu já sou uma pessoa que vou exercer meu livre-arbítrio com grande dificuldade. Porque o livre-arbítrio, veja, é faculdade. A liberdade não, a liberdade é um direito. Você veja que na Constituição brasileira eu tenho liberdade de ir e vir, eu tenho liberdade de expressão. Claro que nenhuma liberdade, nenhum direito fundamental é absoluto e infinito. Ele sofre contingenciamento, porque quando chega a égide do outro, a órbita jurídica do outro, eu tenho que respeitar. Então, veja, é importante a gente perceber que, para o Nietzsche, a liberdade é fundada na essência humana. Essa essência humana que é dinâmica, que é potente e que se manifesta das múltiplas formas. Não só da forma através da arte, da criatividade, mas despreende-se daquilo que a sociedade às vezes impõe como padrão social, padrão aceitável, né? É nesse sentido. Então, a importância de entender o livre-arbítrio e a liberdade, porque eu só vou exercer a liberdade bem, adequadamente, se eu entender a minha vontade e saber exercer o livre-arbítrio. É nesse sentido, Deodato. Ok. Nas Confissões, Santo Agostinho de Hipona, tem quase que um desespero existencial em função da vontade no relato que ele fala, quando ele roubou as peras de um quintal lá. Então, assim, eu queria saber, na Antiguidade Tardia, o Santo Agostinho de Hipona, tratou das questões da vontade. Aliás, eu não vou entrar por esse caminho, mas a Hannah Arendt, judia, ela fez a tese de doutorado dela pesquisando o amor agostiniano como proposta para a sociedade. Mas vamos deixar isso para uma outra conversa. Aí, no medievo, viu, Gisele? O Agostinho de Hipona tratou da vontade. No medievo, durante boa parte do medievo, se não todo, a questão do livre-arbítrio. Mas aí, durante todo esse período, Antiguidade Tardia e mais para frente, né? Não tanto na Antiguidade Tardia, mas no medievo, uma mistura entre a teologia e a filosofia. E eu queria saber de você, se você trouxe essas questões aí do teu artigo, se você trouxe aí sobre essa perspectiva... Desculpe, se você trouxe essa perspectiva polêmica, como é que foi que você tratou disso?
Eu trouxe, por exemplo, a ideia de Santo Agostinho, um impacto que teve a reforma luterana exatamente sobre o conceito de livre-arbítrio, e trouxe grandes polêmicas, tanto para a ética. É verdade que a teologia e filosofia, durante boa parte da Idade Média, erroneamente chamada de Idade das Trevas, veja, ela estava imbricada, né? Até porque a ideia de livre-arbítrio, a ideia da natureza humana, em Agostinho, é muito relacionada à ideia de Deus, do Deus criador. Né? Então, se via a liberdade como autocausalidade, autodeterminação. Então, a liberdade era minimamente reconhecida, e a maioria dos filósofos medievais eles tinham explicações da conduta humana que sempre se relacionava ao divino, ao metafísico, entendeu? Então, veja, quando eu falo de Santo Agostinho e falo da importância que teve ele e a reforma luterana para o livre-arbítrio, é porque a gente vê a utilidade do livre-arbítrio para os sistemas jurídicos, para o sistema religioso, para a cultura, e para responsabilizar o homem por suas ações, tornando assim possível puni-los, no melhor dos casos, quando ele for bem na sua escolha, recompensá-los por ele ter agido deste ou daquele modo. É nesse sentido que Agostinho é muito importante. Agora, onde quer que eu tenha responsabilidade, eu estou procurando julgar e punir. Né? Onde quer eu apuro a vontade, eu apuro o exercício do livre-arbítrio, eu procuro identificar essencialmente que doutrina é essa, é a vontade, o que levou eu ter aquela vontade naquele momento. É nesse sentido. Ok. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a fábula do asno de Buridan. Questão da liberdade de indiferença. Né? Veja, quando eu falo que a escolha entre o bem e o mal, às vezes, principalmente na ótica de Kant, é bipolar, existe indiferença, existe aquela pessoa que nem é boa e nem é má. Na verdade, ela nem se coloca eticamente, ela não escolhe valor nenhum. Muitas das vezes, no contexto, seja social, político, econômico, ela vai na onda, né? Vai com a maioria, ela nem raciocina muito bem. E essa fábula que você do Buridan, ela elucida essa indiferença, a liberdade de ser indiferente, a liberdade de não cumprir todos os rituais, manifestando essa ou aquela predileção. E se você não tiver nenhuma predileção? Né? É nesse sentido. Então, pela primeira vez, quando o Jean Buridan, no século XIV, ele traz essa fábula, ele fala que existem momentos, que é um momento contemplativo, que é um momento ainda de impacto, de absorção da gnose, ou seja, do conhecimento, a pessoa deliberadamente não tem preferências, ela está analisando o contexto, ela está analisando a situação, às vezes ela não tem um posicionamento, seja ético ou seja ideológico, construído, e ela é obrigada, por uma questão de ritualística, a ter este ou aquela escolha. E isso gera distorções, o que não está muito longe, né, Deodato, da realidade contemporânea. Né? Às vezes nós exigimos dos jovens uma maturidade que ainda não chegou para eles. Né? A escolha, o ato de decidir é um ato de maturidade. Né? Ok. Gisele, o Nietzsche, quando ele aborda a questão do livre-arbítrio, ele coloca como um instinto de se querer julgar e punir? Sim. Inclusive, quando ele diz, né, em diversas maneiras, que às vezes eu tenho a intenção, eu tenho a vontade, eu tenho atos decorrentes da vontade, eu tenho a inocência. Né? Quando ele fala da inocência, aliás, é uma passagem muito interessante na genealogia da moral, que ele fala que a inocência é prima irmã da ignorância. Não é que a pessoa não perceba o que é mal, talvez ela prefira não acreditar no mal. Na cabecinha dela, se eu não acreditar no diabo, o diabo não existe. Entendeu? É mais ou menos assim. Então, quando ele fala nesse instinto de querer punir e julgar, é verdade, a gente é julgado o tempo todo.
Por vezes não somos punidos, mas com certeza escapar do crivo, do julgamento mental, do julgamento moral, do julgamento social é muito difícil, Deodato. Ok, ok.